de condenação. Vamos seguindo aí com Vamos seguir a entrevista. Com outros trechos dessa entrevista de Carlos Eduardo ontem, o repórter 98. O ex-prefeito questionado sobre declaração de que fez, né? Sobre os prefeitos, que os prefeitos estariam ali com bolsos cheios de dinheiro. Ele disse que a fala foi retirada de contexto. Vamos ouvir a resposta de Carlos Eduardo. Isso foi dentro de um contexto de uma entrevista de pouco mais de 1 hora, né? Mais de uns 20 dias atrás. Exato. Então, naturalmente, os adversários pegaram um trechozinho e jogaram nas redes sociais. E baseado nisso, o presidente que é da FEMUB, que é meu adversário, né? Prefeito Babá. Babá, ele movimentou e deu uma nota, mas isso, o que eu quero dizer, isso aqui é importante, que como prefeito de Natal, eu sempre constatei, e mais do que isso, até denunciei e cobrei assim mudanças, no sentido de que o bolo tributário nacional, o dinheiro do Brasil, ele é mal distribuído. Nós temos hoje os recursos do Brasil concentrados em mais de 60% com o governo federal, ao redor de 20% com os governos estaduais. E ao redor de 10%, 11%, porque eu já deixei a prefeitura há 5 anos, eu estou um pouco desatualizado nisso, mas é mais ou menos isso. Não mudou muito não. 11%. Então você veja o seguinte, isso é um equívoco, porque as pessoas, os brasileiros, por exemplo, e as brasileiras, as pessoas moram nas cidades, as pessoas não moram no estado nem no país, as pessoas moram nas cidades, e é nas cidades que estão os problemas das pessoas, né? Como é que você pode levar a efeito políticas públicas no sentido de modificar essa realidade quando você não tem recursos para tanto e fica de pires na mão, não é? Buscando parceria com o governo, a esmola do governo, concessões do governo federal, não é? O apoio dos prefeitos a Rogério é um agradecimento pelas emendas de relator do orçamento secreto? Olha, eu tenho abordado alguns prefeitos e eles não têm, eu entendo até. Como é que eles vão ficar comigo se o orçamento secreto, através de Rogério Marinho, está apoiando administrativamente, financeiramente os municípios? Veja só, essa questão aí, ele começou, você vê o que é uma ré, sem olhar sequer pelos os 3 retrovisores. A pergunta foi baseada numa declaração do próprio. Ele disse que os prefeitos estavam com os bolsos cheios de dinheiro, estava abarrotado de dinheiro. Naturalmente que foi uma figura de linguagem. Ele não quis dizer pelo bolso do prefeito, mas sim a questão das prefeituras estarem cheias de dinheiro. E é uma realidade, né? O FPM vem subindo mês a mês. Essa semana já teve uma cota do FPM, subiu 23% em relação ao mês anterior. Ou seja, é uma realidade que os municípios hoje estão com muito mais dinheiro do que em anos anteriores e gestões anteriores. Isso é um fato, foi repercutido e foi reforçado e confirmado por Babá, que é o presidente da Federação dos Municípios do Estado. Não houve nenhuma negativa nesse sentido. Quando ele vai responder que os municípios estão cheios de dinheiro, ele vai falar sobre a divisão do bolo tributário, que essa divisão do bolo tributário no passado ela fazia com que os municípios tivessem de pires na mão. Por quê? Porque não tinha essa receita que acontece hoje. Há 2 situações. Uma é o que veio do Ministério do Desenvolvimento para alguns municípios. Outra é a receita individualizada de cada município. Quando você, inclusive, naquele dia falou, hoje nenhum município está com contas atrasadas. Nenhum município atrasa salário. E naquela época, na época do presidente, inclusive, Naldinho, de São Paulo do Potengi,
Engi, que era o presidente, Naldinho colocava no grupo dos prefeitos, pessoal, quem é que vai conseguir pagar em dia esse mês? Aí apareciam uns gatos pingados. Hoje é exatamente o contrário. Então ele foi fazer uma resposta, não sustentou, não teve coragem de dizer, eu disse que estava com o bolso cheio por isso. Aí tergiversou e entrou num 8 e emendou lá com o orçamento secreto numa situação que não tinha nada a ver com uma coisa com a outra. E sem falar que quando ele fez a declaração contra os prefeitos, ele chegou a dizer que os prefeitos gestores estavam com os bolsos cheios de dinheiro e a população estava lisa com fome. Lisa com fome. E os prefeitos entenderam até uma tentativa de Carlos Eduardo jogar a população contra os gestores, contra os prefeitos. Por isso a nota da FEMURNE fazendo essa ressalva de que não eram os prefeitos que estavam com os bolsos cheios, e sim os municípios que tinham melhorado, né, as suas receitas em razão desse aumento de repasse. Apesar de entender, Karina, que ele possa ter usado de um lá, Sandro Becker, de um duplo sentido, né, para tentar jogar os prefeitos tão cheios de dinheiro, para dizer que o prefeito realmente está cheio de dinheiro vindo de algum lugar, meio obscuro, eu ainda fico com a parte mais amena da situação de achar que ele disse, hoje os prefeitos estão cheios de dinheiro no sentido mais figurado, né? Mas como ele não assumiu nem essa de que os prefeitos estão em suas respectivas prefeituras com recursos, imagina ele assumir que os prefeitos realmente estão com o bolso cheio de dinheiro sem dizer de onde, né?